O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhadeiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 3º domingo da Quaresma. A oração coleta desse domingo nos remete à quarta-feira de cinzas e diz assim: Deus, fonte de toda a vida, que indicastes a nós o jejum, a esmola e a oração como remédio para a nossa fraqueza. Chegando nesse 3º domingo, tempo comum, a gente já tem que se perguntar: esse remédio já está fazendo efeito na sua vida ou ainda não? Dizem que remédio com algumas coisas não faz efeito. Tem gente que precisa tomar remédio, mas ao mesmo tempo gosta de uma bebida alcoólica, e ao beber o remédio não faz efeito. Às vezes é até perigoso misturar remédio com bebida alcoólica. E nesse 3º domingo a gente se pergunta: lá na quarta-feira de cinzas, nós recebemos um remédio, uma indicação: viva o tempo da Quaresma através de 3 pilares: a oração, o jejum e a esmola, que vai nos ajudar no tempo da Quaresma. E cada um vai aprofundar aquilo que precisa. Nós já estamos no 3º, já passamos mais da metade da Quaresma. Aqui chegando, eu tenho que me perguntar: daqui a pouco está a Páscoa aí às portas, e eu vou entrar na Páscoa de uma maneira indigna, sem celebrar a Páscoa como o Senhor merece. É a liturgia da primeira leitura de hoje. Ao mesmo tempo,
Essa leitura nos mostra o jeito que a gente revela o rosto de Deus. Pode ser facilitador, pode ser muito bom, como pode ser tenebroso. A gente encontra pessoas se dirigindo às crianças, e muitas vezes eu já vi muita gente falando com as crianças: cuidado, Deus vai te castigar. E essa criança vai crescendo, às vezes vindo na missa com medo de Deus, porque se Deus, se eu não rezar, a criança pensa, Ele vai me castigar. E a criança começa a rezar uma oração pesada. Eu estou rezando, estou vindo na missa com medo de Deus me castigar. A resposta, acabamos de cantar: o Senhor é bondoso e compassivo. A gente vê pouca gente falando para a criança: olha, Deus te ama, Deus é amor. Ou como o Salmo diz, o Senhor é bondoso e compassivo. Se Deus caminhasse no compasso dos nossos passos, estaríamos perdidos. Ele é compassivo, Ele dá um passo sabendo que o nosso ainda não está no ritmo dele. Então Ele é compassivo. A compassividade tem um tanto de paciência junto. É o Evangelho de hoje. Primeira leitura, estamos diante de Moisés, aquele que Deus vai escolher para libertar o povo que está escravo no Egito. Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, portanto ele é um pastor de rebanho. E o Moisés aqui, ele sobe ao monte Horebe, é o monte de Deus. O anjo do Senhor apareceu nele numa chama de fogo, numa sarça. A sarça é tipo um arbusto, tipo uma folhagem. Só que essa sarça, ela estava envolvida em fogo. Qual que é o normal? Se uma sarça está pegando fogo, ela tinha que queimar, virar pó. Aqui Moisés está olhando para essa cena, a sarça ardendo em fogo e não se queimando. É uma teofania, é uma manifestação de Deus. E o Moisés então pensa consigo: eu vou me aproximar de lá, coisa bonita que eu estou vendo, vou lá ver o que é, uma sarça ardendo em fogo, não está se queimando. É o rosto de Deus que às vezes nós não conhecemos direito. Moisés ia lá de uma vez, e Deus fala assim para ele: espera um pouco, Moisés, calma aí, você não sabe onde você está, não venha de qualquer jeito, tira as sandálias dos seus pés. Esse lugar que você vai pisar é um território santo, sagrado. Tira, portanto, as sandálias. É igual aquela pessoa que quer ir para o céu e acha que o céu é o lugar de entrar de qualquer jeito. É claro que Deus quer acolher todos nós de braços abertos, mas no céu, se eu entrar com a sandália que representa a primeira leitura, não é outra. Aqui a sandália representa que ela está com poeira, estar com imperfeições, com pecado. No céu não dá para entrar com esse tipo de sandália, com os nossos pecados, com arrogância, pensando em si e não em Deus, com prepotência, com corrupção. Não dá para entrar com essas sandálias. E Deus fala para Moisés: tira as sandálias.
porque esse lugar é um lugar santo. E aí Moisés vai poder então contemplar o Deus que ali está. Ele fica com medo de morrer, porque na tradição bíblica, quem vê Deus face a face seria exterminado. De tão grandiosa que era, de tão santo que é Deus, se alguém o visse, seria exterminado. E Moisés fica com medo. A mesma coisa é o nome de Deus. Em alguns lugares ele é impronunciável, de tão santo que é. Por isso que aqui ele vai se denominar desta maneira: eu sou. E aí então, depois disso, ele responde Moisés. Quando Deus o chama, ele responde: aqui estou. E Deus se revela: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esses Moisés conhece, porque eles são os patriarcas. É como muito de nós, conhece muita coisa da igreja, até conhece muito padre, muito bispo, muita gente ungida, mas às vezes Deus mesmo não conhece. O Moisés conhecia todos os patriarcas de cor, Abraão, Isaac, Jacó, mas ele não conhecia Deus. Tanto é que ele quis se aproximar da sarça ardente, de qualquer jeito. Deus vai mostrando para ele como se aproximar. Tira as sandálias, esse lugar é santo. Você também, meu irmão, minha irmã, é um lugar, um território santo. Por isso que você não pode permitir que qualquer coisa entre em você e na sua vida, porque você carrega dentro de si o Espírito Santo, que é santo, que é Deus, que está em você. E depois disso, Deus vai enviar o Moisés. Talvez seja a parte da leitura mais importante, Deus falando para Moisés e falando para você: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi ele clamando por causa da opressão que eles passam no Egito. Deus ouve a nossa oração, Deus vê o que nós passamos, e Ele vem ao nosso encontro, como se utilizou de Moisés para libertar o povo. Se eles me perguntarem: Senhor, quem Tu és, o que eu devo dizer? E Deus responde: diga, eu sou o que sou. Basta. E assim fez Moisés. Eu sou, enviou-me a vós. E ele vai ser um instrumento de Deus para libertar o povo. Evangelho de João, o Deus do Antigo Testamento, eu sou, se revela também. Deus caritas est, Deus é amor. Evangelho de hoje começam contando para Jesus duas situações, duas notícias. O povo aqui do Evangelho não é diferente do povo de hoje. Adora uma notícia e confunde também o jeito que Deus age. Foram levar uma notícia para Jesus. Jesus, sabe o que Pilatos fez? Matou aqueles galileus e ainda pegou o sangue deles e misturou com um dos sacrifícios. Olha só, Jesus, o que essa gente fez para merecer isso, né? Aí Jesus responde assim: vocês estão pensando que esses galileus que morreram desse modo trágico eram mais pecadores do que vocês que estão vivos? Mas o povo gosta de dar mais uma cutucada e diz assim para Jesus:
E Jesus, ele termina melhor dizendo assim: olha, eu vos digo que não, eles não eram piores de vocês, porém, é o tema do evangelho de hoje, conversão. Se vocês não se converterem, mudança de vida, vocês irão morrer do mesmo modo que eles. E aí ele diz assim: olha, e aqueles 18, que aquela torre lá em Siloé caiu sobre eles, que tragédia! E eles não são mais pecadores do que vocês, porém, se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Tem gente que nessa pandemia teve a coragem de dizer: as pessoas que morreram na pandemia, sabe por que morreram? Castigo de Deus. Sabe por que morreram? Porque eram pessoas pecadoras, tinham que morrer mesmo. Olha a imagem de Deus errada que algumas pessoas têm, e Deus está falando no Evangelho para quem pensa assim: isso não tem nada a ver. Vocês que estão aqui não são 1% mais santo do que esses que morreram pela doença, por alguma tragédia, por alguma fatalidade. Eu não sou um Deus que envia a morte dessa maneira, que envia a morte para se vingar. Mas se nós não nos convertermos, é o tempo que a gente vai entender na hora da parábola. Se nós não convertermos, o fim nosso também é a morte. Nós temos um tempo para isso. A quaresma é esse tempo. E aí Jesus vai contar uma parábola. Ele então conta a parábola de um homem que tinha uma figueira. Ela ficava na sua vinha, e ele foi lá para colher figos. É o mais normal, uma figueira tem que dar figo. Se eu não me engano, eu não sei se alguém tem figueira em casa, a figueira ela dá bastante figo. Tem gente que tem figueira e ela dá muitos figos durante o ano. Ele foi lá pegar figo, não tinha, ficou decepcionado, porque ele falou assim: faz 3 anos, não é 3 dias, 3 anos que eu estou vindo aqui nessa figueira e ela não dá fruto, eu vou cortar. Ela está então ocupando espaço, atrapalhando, eu vou cortar. É muito provável que na nossa lógica humana, acredito que a maioria de nós, diante de uma figueira que não dá fruto, a gente corta. Porque a nossa missão, meu irmão, minha irmã, nós que somos a figueira do Evangelho, é dar frutos. Menor que seja o seu fruto, nós temos que dar fruto. Vamos considerar que essa vinha é de Deus Pai. Nós somos a figueira. E que bom encontrar alguém na vinha que tem a missão de interceder por nós. Ele diz assim para o Pai: não corta, Senhor, deixa a figueira mais um ano, eu vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser esperança que ela venha dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Esse é Jesus. Mesmo sabendo que nós muitas vezes não damos frutos, Ele tem a paciência conosco, intercede por nós e diz para o Pai: eu vou cavar em volta. Deus tem cavado em volta da gente diariamente, colocar adubo. Eu não sei qual é o adubo que você usa, porque os adubos são diferentes. Talvez ali é o adubo da fé, talvez ali Deus está colocando o adubo da paciência, ali o Senhor está colocando o adubo do perdão, o adubo da Santa Missa, e é adubando
comece. Permita que Deus te ajude. Agora, o Evangelho é claro. Deus está te ajudando. Você não está dando frutos. Você tem que ser responsável pelas suas ações. É o que Jesus diz no final do Evangelho. Se não der, o Senhor vem e corta. Oxalá isso não aconteça conosco, porque queremos dar frutos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.